Olá! Hoje o tema da aula do Centro de Treinamento SOBED é sobre aprimoramento de imagem em endoscopia. O que é aprimoramento de imagem em endoscopia? É toda a tecnologia ou artifício que melhora o diagnóstico, ou seja, detecção e caracterização de lesões. Vamos lá! Vamos seguir o seguinte roteiro: compreender os métodos de aprimoramento de imagem, indicação de cada tecnologia e exemplos de sua aplicação. Basicamente, ao longo dessas últimas décadas, vários métodos têm sido implementados na endoscopia. Na década de 70, a utilização de corantes, que se iniciou com o uso do azul de metileno para detecção de metaplasia intestinal no estômago e aumento da detecção de pólipos no intestino. Na década de 90, o ganho da magnificação de imagem com os estudos de Kudo, no estudo dos padrões de criptas do cólon, dos pólipos de cólon. Na década dos anos 2000, no início dos anos 2000, com as tecnologias de imagem de alta definição e cromoscopia óptico-digital, aumentando a visibilização e caracterização dos capilares intramucosos. Vamos começar a falar sobre a cromoscopia com corantes. Basicamente, se tem 4 tipos de corantes, categorias de corantes: os corantes de contraste, os corantes vitais, os corantes químicos, os corantes permanentes. O de contraste, basicamente, ele ressalta o relevo, né? Ele se deposita nos sulcos presentes numa superfície. Esse acúmulo gera um contraste em relação às partes mais elevadas da mucosa. Os corantes vitais são todos os corantes que têm uma capacidade de penetrar na membrana celular, reagindo ou não no seu interior. Nos casos, temos o azul de metileno, que penetra na célula, deixando azulada, a solução de Lugol 1,5%, que além de entrar dentro da célula, reage com glicogênio, e o ácido acético, que altera as características estruturais da proteína citoplasmática. Os corantes químicos ou reativos, que reagem de alguma forma com substâncias na superfície ou no interior das células, e os corantes permanentes, que são tipicamente os corantes que fazem a tatuagem. No caso, o mais utilizado é a tinta da Índia, o nanquim. Tipos de corantes. O corante de superfície, o índigo carmim, é o mais utilizado, a 0,4%. Qual que é a sua técnica? A técnica de utilização baseia-se na limpeza da superfície, com irrigação vigorosa com soro ou água destilada, remoção de muco com mucolíticos e seguido da instilação da área desejada e leitura. Aqui um exemplo de uma lesão plano elevada do cólon, LST, que foi localizado pelo exame com luz branca, mas muito bem definido após a instilação do índigo carmim a 0,4, que se deposita nas áreas de depressão da mucosa, melhorando assim o contraste. Dos corantes vitais, os principais são o azul de metileno, a solução de Lugol a 1,5%, o ácido acético. O azul de metileno, a 0,8%, tem sido abandonado por causa principalmente do risco de lesão de DNA quando utilizado junto com uma luz de alta intensidade. Então, tem um potencial carcinogênico. A solução de Lugol a 1,5% é utilizado na detecção de lesões do esôfago do tipo SEC, e o ácido acético a 1% utilizado hoje na avaliação de displasias e neoplasias no esôfago de Barrett. Então, atualmente são esses 2 corantes vitais mais utilizados. Aqui um exemplo de uma leitura de uma coloração, uma cromoscopia de Lugol a 1,5%, onde você vê à sua esquerda da tela uma área totalmente corada
E na imagem da direita, uma mancha, né, mais clara, que é representando uma neoplasia de esôfago, um SEC, um carcinoma espinocelular. Então, aqui, onde o Lugol entra em contato na célula com o glicogênio normalmente presente, ele fica de cor marrom. E quando não existe o glicogênio, ele fica dessa tonalidade mais clara. Então, áreas Lugol negativas são áreas suspeitas para neoplasia. Esse efeito pode acontecer também em processos inflamatórios. Tá? Então, qual que é a técnica para a utilização da cromoscopia com Lugol? Limpeza do esôfago com água destilada ou solução salina, a instilação da solução de Lugol 1% de 5 a 10 ml com catéter chuveirinho, aguardar um tempo de reação do glicogênio com a solução, em cerca de 1 minuto, limpeza do esôfago, para tirar o excesso, o depósito que fica sobre a mucosa, e a leitura. E após a leitura, a instilação de tiosulfato de sódio a 1% ou hiposulfito de sódio, no sentido de tentar diminuir o espasmo ocasionado pela irritação pelo iodo. E como é feita a interpretação? A interpretação são procurar áreas Lugol negativas, ou seja, áreas claras. Após alguns minutos, aparece o sinal de cor rosa, o picocolor sign, que ele aumenta a especificidade no diagnóstico quando utilizamos essa cromoscopia. Ou seja, além de não corar, existe uma hipervascularização local e a irritação da mucosa desses vasos leva a uma vasodilatação. E então as lesões neoplásicas tendem a ficar de um tom mais rósea do que as áreas que não são neoplásicas. Quando você utiliza o NBI associado ao Lugol, a essa área com sinal da cor rosa também pode aparecer um sinal que chama sinal prateado. Ele fica levemente brilhante, tá? Então chama metallic silver sign. E outro aspecto é você procurar lesões, áreas não coradas maiores que 5 milímetros e irregularidades, tanto em suas margens como na sua superfície. Sempre lembrar que as lesões tipo elevada e deprimida, né, indicam invasão profunda da submucosa. Em relação ao ácido acético utilizado na avaliação do esôfago de Barrett, ele funciona com um efeito que chamamos de acetobranqueador. Ele causa uma alteração da estrutura da proteína intracelular reversível, que diminui a propagação da luz. E também tem um efeito vasodilatador local por irritação. Então, como acontece? Aqui um exemplo, só para mostrar esse efeito acetobranqueador. Aqui um ovo, né, uma clara de ovo, a gente joga ácido acético, no caso aqui vinagre a 4%, mas normalmente na cromoscopia usamos de 1 a 2%. E aí você vê, após alguns segundos, existe um turvamento, um branqueamento da proteína, tá? Então ele diminui a propagação da luz e torna fosco a imagem que vemos por transparência. Ali o símbolo da Sobet fica mais difícil de ser observado. Então, qual que é a técnica da utilização do ácido acético? Limpeza do esôfago, instilação da solução direta ou com catéter chuveirinho, observar sempre por um tempo mais prolongado, 3 minutos. A leitura deve ser imediata e por aproximadamente 3 minutos. Como se interpreta? O branqueamento imediato é normal. O desaparecimento gradual e homogêneo também é normal. As áreas avermelhadas, precoces ou tardias são as áreas suspeitas, é o anormal, é onde deve ser direcionada a biópsia. Aqui uma leitura tardia com 3 minutos, onde se observa que o efeito branqueador já diminuiu, porém a área suspeita fica evidentemente sem efeito branqueador nenhum e bem mais avermelhada que as outras áreas, levando à suspeita de uma neoplasia.
Aqui, eu gosto dessa imagem porque foi uma das primeiras neoplasias encontradas, né, utilizando essa técnica. No caso, eu encontrei, né, numa das primeiras vezes, utilizando o ácido acético, onde uma pequena área não corada se mostrou com uma displasia de alto grau, menor que 1 centímetro. Tá? Então, é muito útil na detecção de displasia e neoplasia no esôfago de Barrett. Outra tecnologia de aprimoramento de imagem é a tecnologia de alta definição. Isso é mais fácil de ser compreendido, porque imagens de baixa resolução, ou até 420, menores que 720p, elas permitem pouco detalhe na imagem. Então, enquanto que imagens com maior definição permitem maiores detalhes. Isso já ajuda a fazer diagnósticos mais precisos, tá? E dentro das tecnologias, a cromoscopia óptico-digital sem ter chamado mais atenção, com maior número de publicações, mas assim também com algumas dúvidas. Mas vamos discutir as tecnologias, as cromoscopias ópticas. A gente pode dividir em captação direta ou pós-processamento, ou seja, a imagem é captada depois de uma fonte de emissão luminosa diferenciada, ou através de filtros, ou através de lâmpadas especiais, né? E pós-processado é que a imagem a captação é realizada com luz branca e através de um software ele é processado e feita a leitura pós-aquisição de imagem. Hoje, sabe-se que as tecnologias de captação direta, elas são melhores do que as imagens pós-processadas, tá? Então, NBI é a pioneira, né, a tecnologia de banda estreita. O BLI também é uma tecnologia de banda estreita, veio logo a seguir. A tecnologia da autofluorescência, ela é uma imagem processada após, mas depende de uma imagem de alta incidência sobre o tecido que leva a estimulação, né, fluorescência de algumas substâncias dentro do colágeno, principalmente, que podem ser captadas e geram um contraste, principalmente em lesões neoplásicas, tá? O LCI, que diferencia tons de vermelho, o TXI, que é uma tecnologia mais nova da Olympus, que aumenta o contraste através de um processo de texturização da imagem. O RDX, que é uma tecnologia para visualizar melhor vasos e sangramento utilizando um LED laranja, né? Então, todas essas tecnologias de captação direta utilizam ou filtros ópticos, ou uma fonte de iluminação a laser, ou fonte de iluminação através de LEDs coloridos, tá? Então, essas são as tecnologias mais avançadas. Então, vamos falar da tecnologia pioneira, que talvez seja a mais estudada e a melhor estudada, que já tem consagrada já no meio científico, né? Que é a tecnologia de banda estreita, o NBI, que é o pioneiro que foi inicialmente idealizado por Gono e Endo na década no início dos anos 2000. Tá? Ele permite um melhor contraste da superfície da mucosa e uma melhor avaliação da rede microvascular da mucosa. Aqui um pequeno vídeo mostrando como funciona o NBI. Então, basicamente, a luz branca passa por um filtro que permite apenas duas frações de luz passarem, duas frequências, a de 415 e 540, ali está errado. A maior frequência, ela reflete mais profundamente na mucosa, transformando um tom esverdeado, a de 540, e a de 415, um tom azulado, ela reflete mais na superfície. Essas duas ondas refletidas, elas geram contraste
da superfície e uma melhor visibilização dos capilares intramucosos, tá? Esse é o efeito NBI, ou da banda estreita. Aqui a imagem do NBI, você vê que a luz filtrada tem um tom azulado, tá? Por causa dos filtros ópticos. Esse mesmo efeito pode ser obtido através de LEDs ou de fontes a laser com luz específica, tá? É o caso do BLI e das novas gerações do NBI da Olympus. Então, aqui uma imagem que mostra à esquerda, uma imagem normal do esôfago, fica com esse tom esverdeado, azulado, e onde os vasos são facilmente visibilizados. Você vê uma rica trama vascular mucosa e submucosa visível, principalmente mucosa. E aqui à direita, uma área marrom, que é uma área hipervascularizada capilar, por isso que fica com esse tom marrom, delimitando uma área de neoplasia. Então, os estudos já no início, por volta dos anos 2010, 2008, já mostravam que as lesões, os SECs, apareceriam com uma mancha marrom, a cromoscopia com NBI, e facilitando a sua localização e diagnóstico. A magnificação de imagem ela existe desde os finais dos anos 90, e o pioneiro dos estudos que deu impulso, né, principalmente a essa tecnologia, foram os estudos de classificação de Kudo para a avaliação dos padrões de cripta dos pólipos de cólon, né? E a grande vantagem é o estudo detalhado das estruturas glandulares, né, da superfície da mucosa, onde você consegue avaliar uma área normal e uma área alterada. Aqui, no caso, um pequeno pólipo serrilhado, né, com uma magnificação de em torno de 100 vezes, associada ao índigo carmim. E aqui, aqui à direita, a gente já olha uma outra tecnologia que a gente chama tecnologia de aumento de foco, de melhoria de foco. Ou seja, você consegue utilizar um pequeno ajuste da distância focal para melhorar a visibilização da superfície da mucosa. Ele não tem um conjunto de lentes, mas ele permite um foco aproximado de menor do que 2 milímetros, o que ajuda a visibilização do detalhe da superfície mucosa, principalmente quando você associa uma tecnologia como a tecnologia de banda estreita, onde você permite uma maior visibilidade dos capilares, tá? A Olympus usa a tecnologia Near Focus e agora nos aparelhos modernos a ENDOF, né, que basicamente permitem ir a Pentaxel Close Focus, que permite uma visibilização menor que 2 milímetros de distância focal. E para que servem os métodos de aprimoramento de imagem, né? Por que a gente fala de tudo isso? No fundo, é para entender que todas essas tecnologias, né, elas são envolvidas para melhorar a detecção de lesões, caracterizar e delimitar melhor as lesões e, finalmente, conseguir até estadiar localmente o grau de invasão local da lesão, tá? Tudo isso é muito importante no planejamento e tratamento por técnicas minimamente invasivas como ISD e MR. Então, quais são as indicações para cada tecnologia? A imagem, aqui é lógico, resumidamente, tá? A imagem de alta definição, ela aumenta a detecção de lesões de forma geral, mas é muito bem indicada para detecções de lesões serrilhadas no cólon direito, desculpa eu aqui, e indicado para vigilância em pacientes com doença inflamatória, né, na procura de neoplasias ou lesões pré-neoplásicas. As cromoscopias com corantes, né, os corantes
a cromoscopia convencional, ela está indicada, o índigo carmim, na detecção de lesões planas ou tipo serrilhadas com aparelhos do tipo não HD, os aparelhos convencionais, tá? A solução Cologol para detecção de displasias e neoplasias do tipo espinocelular, o ácido acético no esôfago de Barrett, como a gente já viu. A tecnologia de banda estreita sem magnificação é muito bem-vinda na avaliação dos carcinomas espinocelulares. E a tecnologia de banda estreita, quando associada à ampliação de imagem, Near Focus, DOF, ou a Closed Caption, ou magnificação de imagem, idealmente, ela facilita a detecção, caracterização, estadiamento e delimitação das lesões. Seria o melhor de todas as tecnologias numa avaliação de uma lesão. E, de forma geral, todas essas tecnologias, elas precisam ser validadas através de classificações e sistematizações. Aqui, se eu for entrar em detalhes, é extenso demais. Esses assuntos serão abordados em aulas específicas, tá? Mas a classificação de Kudo, por exemplo, para avaliação dos pólipos coloretais, né? A avaliação JNet seria utilizando a tecnologia de banda estreita e magnificação, também, né, avaliando os pólipos, as lesões coloretais. O Predict é uma classificação proposta para avaliação utilizando o ácido acético no esôfago de Barrett. A classificação do grupo, né, de esôfago, da Sociedade Japonesa de Esôfago, né, para avaliação do Barrett, a mesma sociedade, né, japonesa de estudo do esôfago para o SEC, né, a sistematização da avaliação do câncer gástrico, MESDA-G, e uma das classificações para pesquisa de H. pylori, como proposta por Agnopoulos, junto com o Yao, né, num estudo aí tentando predizer a presença ou ausência do H. pylori, utilizando magnificação de imagem no estômago. Tá? Então, aqui agora a gente rapidamente vou dar alguns exemplos do poder dessas tecnologias. Tá? Aqui, uma imagem à esquerda, um pólipo, né, de cólon, que utilizando a tecnologia de magnificação de imagem e BLI e a classificação de JNet, você consegue predizer que é uma lesão benigna, né? No caso aqui, um adenoma tubular. Aqui, o BLI, né, com o JNet sendo utilizado em outro pólipo de cólon, também um adenoma tubular. Vejam que você consegue detalhes importantes, tanto de detalhes de cripta, mas principalmente da microvascularização capilar. Aqui, mostrando a capacidade de uma imagem HD detectar uma alteração, né, de cor e limites e de vascularização, né, uma diminuição de vascularização local. Quando se utiliza o NBI, você vê um contraste maior, inclusive uma percepção melhor de relevo, tá? E um contraste melhor da área doente com a área sã. E o iodo aqui mostrando claramente uma área Lugol negativa numa área de neoplasia. Tá? Aqui, a tecnologia de LSI, ele ressalta o vermelho, então você vê aqui um contraste melhor. Aqui, você em imagem em HD, você já consegue delimitar uma lesão e uma área de irregularidade da mucosa, mas facilmente visível, né? Quando se aplica o LCI, o tom da mucosa fica mais, o contraste fica melhor, mais fácil de ser visibilizado, tá? Isso ajuda em lesões, principalmente lesões menos evidentes como essa. Aqui, né, o BLI, mas também é uma tecnologia de banda estreita como o NBI, junto com o Lugol, vocês conseguem
não sei se pela tela aí é tão fácil de ver, mas tem um tom metálico, esse verde meio metálico. Esse é o sinal do brilho prateado presente no SEC. Aqui a tecnologia BLI, ou de tecnologia de banda estreita associada à magnificação de imagem, mostrando as classificações de IPCL tipo B1, que são essas florzinhas, e B2, que são os IPCLs alterados. Todas essas classificações vão ser dadas em aulas específicas, tá? Por isso que eu só estou dando o exemplo aqui, porque é meio prolongado cada tema desse. Aqui a capacidade de uma imagem em HD localizar pequenas lesões. Aqui uma pequena mancha, né, branca na região da cárdia, que ao NBI tem um tom maior de contraste. Aqui era um câncer gástrico precoce na região da cárdia, tá? Aqui outro câncer gástrico, uma imagem HD mostrando nitidamente uma área levemente deprimida, né? Aqui com fibrina, um tom mais avermelhado, que quando utilizado o BLI, você vê uma linha demarcatória, tá? Que faz parte da sistematização do diagnóstico do câncer gástrico, que é o MESDA-G, tá? Então você vê uma área de cor diferente, uma área bem delimitada. E quando se faz a magnificação de imagem, você tem linha demarcatória, alteração do padrão de criptas e vascular, sugerindo uma neoplasia. Aqui, uma imagem em HD, você vê uma leve área elevada pré-pilórica. Você utilizando o NeoFocus mais o NBI, você consegue observar que é uma área focal elevada, com presença de um pitch, né, um padrão de criptas homogêneo, né, sem alterações aberrantes de vasos, né. Então, utilizando o MESDA-G, você não tem linha demarcatória, é uma metaplasia intestinal, mas no caso, você não, pela classificação, você daria como não câncer, tá bom? Aqui, uma magnificação de imagem mostrando uma linha demarcatória, uma desestruturação vascular, uma destruição do padrão de criptas, tá? No estômago. Então, um câncer gástrico. Tá? Olha o poder do que são as novas tecnologias. Aqui uma imagem HD de uma pequena lingueta, uma pequena epitelização colunar de 1 centímetro no esôfago distal. Quando se faz a magnificação, se observa um padrão empaliçada, típico do esôfago de Barrett, né, de uma metaplasia intestinal, e sem estruturação capilar, né? Então Barrett sem câncer ou displasia nesse caso. Aqui você vê pequenas estrias brilhantes que são características também da metaplasia intestinal quando você faz a utilização da tecnologia de banda estreita associado à magnificação de imagem, tá? Essas estrias são importantes no diagnóstico da metaplasia intestinal. Tudo isso vai ser visto em aulas específicas, tá? Aqui, a avaliação da mucosa do estômago, na região do corpo, onde você vê esses pequenos vasos, que são chamados de vasos coletores, no termo em inglês HAC, que foi descrito por Yao. A presença desses HACs no corpo gástrico, ele prediz, nos estudos de Annapolis e reproduzido em alguns estudos, a ausência da infecção pelo H. pylori. Já existe um maior risco de infecção do H. pylori, ou uma maior predição, quando existe desaparecimento do padrão dos HACs na mucosa do corpo gástrico, como visto aqui a imagem à direita. Aqui deixei alguma bibliografia, tá? Então, vocês frisem o vídeo e vejam as bibliografias referentes ao que foi dito aqui nessa curta aula de 20 minutos, tá bom? E eu gostaria muito que
essas mensagens ficassem claras para vocês, é que nada substitui um olhar atento e cuidadoso. Então, ainda, o endoscopista é a peça principal de toda essa tecnologia. O treinamento, o observar é muito importante. O melhor aparelho é inútil, né, se o preparo não for adequado. A limpeza da câmara gástrica, do cólon, não estiverem adequados, não adianta você ter um aparelho de alta definição que vai se perder tudo isso. A imagem de alta definição, ele realmente tem um impacto na detecção de lesões, tá? Então, aparelhos melhores, mais detecção de lesões. E as tecnologias de banda estreita associadas a métodos de ampliação de imagem são importantes para caracterizar, estadiar e delimitar lesões, ou seja, definir condutas, tá? Essa é só, acho que é a mensagem que tem que ser guardada. Aqui uma curiosidade, que estamos entrando na era das iluminações por LED nos aparelhos de endoscopia. O LED azul foi recentemente descoberto, né? Há cerca de 4 a 5 anos. E ele deu o prêmio Nobel a cientistas japoneses, né? Porque dali, a partir do LED azul, que foi possível fazer uma luz branca com iluminação a LED, tá? Obrigado, né? Eu espero que tenham aproveitado. E esse tema de forma nenhuma se esgotou. E a leitura dos artigos sugeridos aqui e dos livros da SOBED, além dos guidelines da Sociedade Americana e Europeia, são fundamentais para o aprofundamento nesse tema. Obrigado, tchau e se cuidem. Abraço.